Boa tarde, estamos no ar com mais uma Rádio LACEN, do alto das arquibancadas do Tarso Dutra, direto do Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na Mídia, o LACEN. Programa este, oriundo da disciplina de Laboratório de Observação da Mídia Esportiva 2, sempre ressaltando o modo experimental da rádio, trazendo várias discussões que ao longo do semestre a gente já vem debatendo e trazendo ricas ideias, ricas discussões mesmo, debate acerca de várias temáticas a qual são persistentes na nossa formação, ao esporte e no contexto da educação física. Hoje recebendo no programa o professor Antônio, o César, o Felipe e o Gabriel, também dando suporte técnico, sempre nos nossos programas, e o Lucão, que é o que vos fala hoje, mediando essa discussão. Então, trazendo hoje a temática do nosso programa, destinada, voltada para a questão dos mega eventos que estão acontecendo aí no Brasil já há algum tempo, também trazendo junto a essa temática as questões até mesmo do legado que esses mega eventos vão proporcionar ou não, para a população brasileira e a tudo que move acerca dos mega eventos, que a gente possa discutir aqui e trazer elementos importantes dentro dessa temática. Bom, então acho que já para dando início a essa discussão, vou trazer um pequeno contexto aqui dos mega eventos que já foram realizados, alguns irão se realizar. E aí a gente lembrar do PAN de 2007 no Rio de Janeiro, onde se deu início ali a um mega evento, uma década esportiva que o Brasil vem vivendo. E aí logo, só para listar alguns deles, logo ao PAN, tem o Parapan, que veio na sequência no ano de 2007, os Jogos da Paz, que são os Jogos Militares Mundiais, as Copas Confederações em 2013, a Copa do Mundo ano passado. Estamos ainda vivendo algumas questões da Copa do Mundo. Estamos perto de completar um ano da Copa do Mundo realizada aqui no país. As Olimpíadas do Rio em 2016, que estão aí já batendo na nossa porta. E acho que vai fechar o ciclo aí dos mega eventos, se eu não estiver enganado, em 2019 com a Copa América de futebol. E aí me corrijam se eu estiver errado. Mas acerca dos mega eventos aí acontecendo, e eu acho que não é à toa, não é coincidência todos esses mega eventos acontecendo no Brasil. E aí tem muita coisa para a gente se discutir dentro desse contexto dos mega eventos e até mesmo os legados que vão vir para dentro do nosso país. E aí a gente já pode começar a entrar nessa discussão do que os mega eventos estão proporcionando para a gente e até mesmo de uma definição desse legado que a gente pode começar a conceituá-lo. Posso iniciar com o professor Antônio? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos, como é que nós vamos chamar? São os rádio ouvintes, são os internauta ouvintes, É sempre importante, como o Lucão chamou a atenção, as discussões que nós experimentamos, dentro da disciplina. Um primeiro ponto que eu coloco para todos os colegas, para um debate, eu sempre chamo a atenção disso aí, até porque eu sempre tento ser contestado nisso. Contestado assim, tu estás errado no que tu estás dizendo. Mas eu não me recordo, e eu nunca vi, nem para... Vamos pegar os dois eventos os mais expressivos, não que os outros não sejam, que tu colocou aí. Mas tanto para a Copa do Mundo como para a Olimpíada, a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016, eu nunca não tenho conhecimento que houve em algum momento na sociedade brasileira algum tipo de consulta para que houvessem manifestações. Eu me lembro que houve consulta para o armamento e desarmamento, aquela história toda, houve um plebiscito. Eu não me recordo disso aí, eu sempre coloco isso em lugares públicos, em ambientes públicos, até para ser contestado. Não, está enganado, houve algum tipo de... Mas até onde eu sei, isso não aconteceu. Então, quando eu coloco essa questão, eu coloco isso, por exemplo, como algo que nos foi retirado como oportunidade de manifestação
em relação aos dois acontecimentos principais. E eu sempre digo isso, que se eu fosse às urnas e tivesse poder de escolha, eu iria votar contra. Aí você fala, mas eu sou uma pessoa pró-esporte, né? Me desenvolvi sempre dentro do campo esportivo, tenho uma boa formação, acredito que isso me ajuda, inclusive, na minha atuação profissional hoje dentro da universidade. Mas o Brasil, né, até onde eu compreendo e com o meu entendimento do fenômeno esportivo, dos enlaces esportivos nos diferentes níveis, não tem um calibre para suportar essas questões. Isso, no meu ponto de vista, é tão verdade que a Copa do Mundo, né, deixou aí, dentro do dito legado, uma série de questões para serem resolvidas, né, e muitos elefantes brancos até com uma ameaça de demolição, porque é mais barato. Né? Outro dia nós estávamos conversando com a Bruna aqui na disciplina, é mais barato, né, exemplo da Arena da Amazônia e a Arena Pantanal, né, é mais barato demolir do que manter, porque o custo é muito alto para a sociedade brasileira. Então essas questões são questões que dizem respeito, depois eu tenho alguma coisa que eu abri aqui na internet, um advogado colocando questões que são pontuais também, mas depois eu vou lançar. Então eu partiria dessa premissa, né? Não houve a possibilidade de escolha. Não havendo a possibilidade de escolha, de que maneira a sociedade poderia se mobilizar num outro caminho, pensando nessas questões que envolvem a formação de uma cultura esportiva, o desenvolvimento esportivo a longo prazo, em todos os níveis. E aí, César, o que temos a acrescentar aí diante desse... Acho que um bom início que o professor Antônio já passou, né, diante, né, desse contexto é realmente, né, o modo como ele foi construído e acabou meio que sendo imposto aí pra gente essa questão dos mega eventos, né? Boa tarde a todos. Eu acredito que o fato dessa consulta, de não ter havido um plebiscito ou nenhum tipo de inferência de uma opinião popular, em primeiro lugar faz com que se discuta a real necessidade ou a real intenção com que um tipo de evento desse porte foi instituído, foi trazido para o Brasil. Em segundo lugar, eu acredito que gera um certo distanciamento da população em geral com o mega evento. A gente sabe que em termos de espetáculo pouco se teve acesso ao espetáculo para o povo, devido ao preço dos ingressos, devido aos lugares restritos. Então eu acho que realmente não foi algo pensado em conjunto com a população. Foi algo que veio de cima para baixo, que foi organizado no caso da Copa do Mundo, por uma instituição maior que é a FIFA, ou no caso do Comitê Olímpico. Então eu creio que ficou essa lacuna, né, entre o que o povo pensa, entre as opiniões e o que quem tem a gestão do país ou a gestão dos eventos pensou para tomar esse tipo de decisão. E a gente pensa, né, a gente sabe que o nosso país hoje, né, um país que ainda está em desenvolvimento, né, e tem tantas necessidades, seja na educação, seja na saúde, seja na habitação, a gente vê como está precário até mesmo, né, a questão dos serviços públicos a chegar na população, né, e a gente vê que a prioridade acabou-se não sendo essa, né? Então, como lidar, né, com essas situações e com essas sequências de eventos em que traz realmente uma nova era para o país e mexe muito com a questão política, mexe muito com a questão econômica, né? O que tu tem a nos acrescentar aí, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Lucão, a todos os companheiros da mesa. Eu acho que o professor Antônio pontuou, né, uma palavra-chave para mim, suporte. Eu acredito que o Brasil não tem, né, não teve, no caso, um suporte, né, para ter esses mega eventos. Eu acredito que tem muita coisa, como tu falaste, questão social, acho que tem muita coisa que poderia ser feita em prol da população brasileira e muitas vezes, né, como
foi a Copa do Mundo, né? E provavelmente acredito que não vai mudar muito as Olimpíadas de 2016. Então vai acabar sendo um evento, né, que vai ter que ser, como se diz, vai ter que ser digerido pelo povo, né? Eu acho que não foi muito menos a Copa do Mundo, né? O professor Sérgio salientou bem a questão da acessibilidade ao espetáculo. Eu acho que ficou bem nítido que esse mega evento, né, a Copa do Mundo de 2014, não foi feito para o povo. Foi feito por uma classe que muitas vezes, né, é mais favorecida financeiramente e, consequentemente, tem direito ao espetáculo, né? Mas eu acho que é uma discussão bem interessante, bem polêmica, porque eu tenho uma opinião bem formada a respeito disso, e eu acredito que o país, claro, que tem toda a importância, né, cultural, esportiva em relação a esses mega eventos, enfim, tudo que traz, né, a presença de uma Olimpíada no seu país, mas eu acredito que o Brasil hoje tem outras coisas para serem investidas do que, né, por exemplo, o professor deu exemplo da Arena de Manaus, né, que muitas vezes lá não tem nenhum clube, não tem nada por perto que possa estar sendo utilizado né, e muitas vezes acaba posto o dinheiro fora, dinheiro que poderia ser investido em outras áreas. Bacana, bem legal, Felipe, isso que tu coloca. Até a gente vê naquela região do país o desenvolvimento esportivo ainda não atingiu, né, um patamar, digamos assim, não atingiu a população realmente, né, as iniciativas esportivas lá, né, as políticas educacionais, tanto de esporte, lazer, eu acho que também da educação, acho que dá para se inserir nesse bojo, realmente elas não estão salientadas e aí faz com que aconteça, né, esse tipo de situação de não conseguir se manter um estádio lá, de não ter clubes, né, de elite, e também uma série de fatores que também pode, além disso, que levam, né, a esse insucesso. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Lucão. Boa tarde a todos da mesa. O que eu queria falar sobre os mega eventos é a questão que realmente o professor Antônio falou. O Brasil, a gente sempre fala, né? Acho que até um conceito para a vida em si, que a gente nunca deve carregar um fardo que a gente não consiga carregar em si, né? Nunca, como é que eu vou dizer, tá botando coisa em cima que a gente não vai conseguir carregar, não vai conseguir fazer. E foi isso que o Brasil fez, né? Ele não estava preparado para receber tantos eventos seguidos aí, com essa dimensão, né? Que a gente sabe que em outros países foi uma coisa muito mais organizada, em outros continentes. Então, o Brasil já teve uma experiência, dá para dizer assim. Rolou o evento em si, o PAN 2007 rolou em si, mas já teve vários para o governo, já teve muita, como é que eu vou dizer, já teve negatividade, e mesmo assim o Brasil continuou trazendo eventos, vai trazer evento em 2016. E acredito que tudo que tinha que ser discutido é a questão, claro, o país está preocupado em trazer cada vez mais, como é que eu vou dizer, mais mídia, mais atenção para cá, mas como é que essa atenção pode ser convertida em ajuda pro país, né? Que, como já falaram, a questão de estádios que não vão ser mais utilizados, como é que nós vamos agora lidar com mais gastos que estão sendo realizados para as Olimpíadas de 2016, como é que nós vamos trazer isso pro país? Desculpa eu ter interrompido, não sei se tu ia encerrar, Gabriel. Era isso? Fiz um encerramento meio precoce, mas é muito interessante o que nós colocamos e importante o que vem na fala do Gabriel, até pensando, todos nós aqui somos pibidianos, né? Ou fomos, né? Ou ainda somos pibidianos, né? E a gente vê nesse contexto a precariedade do esporte dentro da escola, né? Em primeiro lugar, existe um problema muito sério de cunho epistemológico, né, na formação da educação física brasileira, que é justificar o ensino esportivo dentro da escola. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe nenhum tipo de manifestação ou de suporte para que a escola consiga fomentar e sustentar esse tipo de atividade, né? Então, tem o trabalho do professor Joser em cima da questão dos talentos esportivos, encaminhado pelo governo federal, um programa institucionalizado, descoberta de novos talentos visando as Olimpíadas, que
não precisamos ir muito longe para a gente ver a precariedade e as falhas que existem dentro daquele processo, né? Então, são coisas que a gente precisa descortinar à luz de uma crítica, não uma crítica velada. E aí entra, por isso que eu fiz a primeira colocação, a questão que nós não tivemos a oportunidade de escolher pelo sim ou pelo não. E a partir daí se estabelece, eu não estou dizendo que isso esteja acontecendo no país, muito pelo contrário, até se manifestaram na Copa das Confederações, tanto tiveram que se organizar de uma forma muito forte para que isso não acontecesse na Copa do Mundo, uma reprimenda, uma repressão muito forte, né, de bastidores para que não ocorressem manifestações. Mas eu vejo assim uma acomodação à crítica que é construída. A crítica, por isso que eu coloquei, bom, já que agora vai acontecer, né, o que a gente vai fazer? Né, então, lavar as mãos. Né? E aí vem o problema de que a gente, de repente, a academia, outros pensadores, outros pesquisadores, deixem passar esta oportunidade. É a mesma relação, claro que em graus e níveis diferentes, com o 7-1 que o Brasil sofreu na Copa do Mundo frente à equipe da Alemanha. Pode até parecer para vocês que não tem nada a ver, mas tem. O mais importante é discutir agora. Não discutir logo depois, logo depois do impacto. Né? O que a gente tem que discutir é a sequência, as consequências dessas coisas, que são sérias para a nossa profissão, para os nossos filhos, para os amigos dos nossos filhos, para uma sociedade inteira, né? Que fica à margem, que a gente entende aí, de decisões maiores que organizam a nossa maneira de fazer as coisas. Né? E até divisão de recursos para editais de projetos visando os mega eventos. Né? Então essas questões são questões bem delicadas. E a gente sente isso, não sei se, né, vocês gostariam de dizer alguma coisa, mas a gente sente isso no âmbito escolar, dentro das escolas. Né? Problema muito sério. Bom, e acho que dentro disso, né, o professor apontou, né, até mesmo desses programas, né, como Atleta na Escola, e até mesmo também tem o programa Mais Educação, que eles são apontados como, né, programas, né, institucionais, né, dentro da escola para descoberta de talentos esportivos, né, ou para uma nova cultura educacional através do esporte, e enfim, né, a gente até mesmo Mais Educação agora alguns meses atrás ele estava, né, extinto da escola por falta de recursos, né? Então você vê que todo o planejamento para que isso talvez vingasse e se tornasse realidade, acontece muitas falhas no caminho e que, né, interfere diretamente, né, no nosso contexto da educação física realmente, né? Então, até quando isso é realmente uma política educacional eficaz, até quando isso é uma política esportiva, né, para um desenvolvimento até mesmo do país, né, nesse sentido de talentos e de vitórias e de conquistas para a gente. Né? A gente percebe em todas essas ações essa questão epistemológica que o professor citou. Eu vejo assim a relação com a essência, com a ideia inicial, com a base de todo esse contexto esportivo que emerge dessa discussão. A instituição do programa Atleta na Escola, buscando formações de atletas, tendo em vista uma Olimpíada no Brasil, mas o fato do Brasil sediar uma Olimpíada é o causador de nós irmos na escola buscar talentos esportivos? Essa deve ser a causa? Essa deve ser a finalidade? Ou essa deve ser a parte de um processo esportivo, um atleta chegar a uma competição dessas, ou enfim, eu não vejo como o fim de um processo ou como uma intervenção pontual, e a gente vê falhas enormes no programa. Eu já estava pensando no trabalho do Joser antes do professor citar. Eu tive a oportunidade de ajudar ele na construção, e a gente vê contradições do tipo de chegar um recurso para uma escola construir uma pista de atletismo e o espaço físico da escola ser menor que o da pista de atletismo. Então, coisas assim, escolas que têm necessidades em outros âmbitos e que realmente não foi feito nessa conversa, nessa via de duas mãos de discussão, a forma com que se pensou esse projeto. E a gente percebe que nesse sentido há uma grande desaprovação
de grande parte da população, de grande parte dos profissionais na área, com esses mega eventos. A gente percebeu, como o professor citou, as manifestações da Copa das Confederações. Acredito que não fosse represália também haveriam muitas na Copa do Mundo, só que em contraponto, todo o governo que foi criticado foi reeleito pela mesma população, né? Não quero entrar nesse mérito de discussão, eu acho que já seria outra conversa, mas a gente pode pensar que algumas coisas realmente são complicadas, assim, ou contraditórias. Eu acho que a palavra é contraditória. Idiosincráticas, como o professor... Mas então é isso, eu acho que é uma discussão que tem que acontecer. Infelizmente, essa discussão, meu ponto de vista, só começou a partir do ponto que os mega eventos foram impostos, né? Infelizmente essa discussão não existia antes, ou se existia, não era abrangente. E agora, ao se passar um ano da Copa do Mundo, a gente começa a ver algumas coisas, como foi bastante citado o caso da arena, do estádio de Manaus. E é isso aí, agora a gente olhar para trás, ver o que passou, ainda não terminamos esse ciclo de mega eventos, mas vamos realmente pensar o que ficou para o nosso país em termos de desenvolvimento esportivo e social, né, de uma forma geral. Essa discussão hoje que a gente, né, está fazendo acerca disso, e a gente olha para trás, né, dos mega eventos que foram realizados, a gente viu que realmente muitas das coisas que foram propagadas, e acho que aí entra também um contexto midiático, né, já que nós, né, tentamos analisar essa questão da mídia esportiva, você vê o que se propagava já vai se perdendo, né, estamos, né, andando para trás nesse sentido, e que a gente já percebeu que os mega eventos, né, está sendo meio que uma conversa fiada e que realmente já está interferindo na nossa vida de uma maneira que realmente não era a que se falava anos atrás, né? A que se falava lá no início, em 2007, talvez, né? E aí tem até alguns dados, algumas questões que os países, né, que sediaram alguns desses mega eventos não conseguiram, ao fim deles, não conseguiram ter uma estabilidade financeira, e acho que vem muito isso que o César colocou, né, como esses programas institucionais que vão apresentando contradições assim no seu contexto, e acho que são meios que às vezes tentam justificar a presença dos mega eventos aí no país, né? Voltando a essa questão dos mega eventos, o que eles trazem para o país, eu só não me recordo agora o nome do país, mas foi um país, se eu não me engano, em 90 e meados dos anos 90 que sediaram as Olimpíadas, e agora eles fizeram um tempo atrás, acho que se não me engano foi o ano passado, eles fizeram uma entrevista, né, fizeram uma reportagem mostrando como estão atualmente os centros olímpicos que foram construídos na época daquela Olimpíada, né, e após 15 anos, né, 20 anos, eles fizeram mais ou menos um apanhado de notícias. A maioria não conseguiu ter o segmento do seu objetivo, né, que acredito eu que se tu monta um centro olímpico, né, terminando a sua Olimpíada, tu já prepara um novo ciclo para a próxima Olimpíada, né? E essa que fica, né, o meu questionamento. Será que agora, após a Copa do Mundo, né, para quem não sabe, a FIFA deu para a CBF cerca de, se eu não me engano, cerca de 120 milhões como o legado da Copa, né, para se formar centros de excelência, centros de treinamento, centros de formações e de atletas em todo o país, né? Bom, agora a gente tem que ver a consequência dessa ação, né? E já levando para as Olimpíadas. Claro que estão sendo formados centros olímpicos, mas vamos ver o que vai acontecer após as Olimpíadas, né? Se questão de 2, 3 anos, né, vai cair no esquecimento, vai ficar, né, as traças, todo esse complexo esportivo que vai ser montado em torno desses centros olímpicos, ou a gente vai, né, usufruir de tal forma que a gente possa, né, aquilo que o professor César e o professor Antônio
eles falaram antes, dar seguimento, né, a esse processo todo. Esse é o questionamento que fica. Tu falou em usufruir, dá pra pensar agora, digamos, o que tu pode pensar que as crianças, quando veem na TV uma Copa do Mundo, um Pan-Americano, uma Olimpíada, estão lá pensando, crianças, sei lá, claro, estou falando anos iniciais, anos finais, ensino fundamental, que estão olhando, acompanhando o evento esportivo na TV e pensam, por que eu não posso, digamos, ir na minha escola amanhã e praticar? Aí tu pensa, por que essa verba, digamos, não é utilizada em recursos para as escolas, digamos, recursos, sei lá, com atletismo, com tantas outras modalidades que nós vemos nesses jogos, nas Olimpíadas. E por que tantas escolas hoje em dia estão com falta desses recursos? Então, imagina a alegria das crianças de um dia poderem olhar para a TV um evento, seja qual for, e amanhã propor para o professor de educação física a prática em si na escola para experimentar os mais variados tipos de esportes e não somente aqueles que estão na mídia hoje em dia. Né? Nós temos assim um fato interessante, o Gabriel chama a atenção para a mediatização esportiva, que de uma maneira ou de outra, né, é o contexto que move o próprio laboratório aqui, o LACEN, né, o Laboratório de Análise de Cenários Esportivos na Mídia. E a mediatização desses acontecimentos, elas produzem sentidos, né, sentidos dos mais variados níveis e das mais variadas intensidades, junto às crianças, junto, né, às pessoas de diferentes faixas etárias, né, os aficionados do esporte, os contrários ao esporte. Então, aí vem a questão, vamos pensar assim, um contexto um pouco mais democrático que gera, né, um campo vasto de discussão. Isso não é menos característico como foi com a Copa do Mundo, como foi com a Copa das Confederações, Pan-Americano, né, os Jogos, as Olimpíadas Militares, né, os Jogos Militares, né, e evidentemente com, vamos dizer, o que vai fechar o circuito, né, as Olimpíadas do Rio de Janeiro e as Paralimpíadas. Né. Essa questão, ela traz à baila a discussão, e aí, nesse caso, a notícia, ela é promissora, né, em trazer e construir cenários, né? Não quer dizer que aqueles cenários construídos sejam os cenários originais. Nos cabe, sim, dentro daquilo que a gente faz aqui dentro do laboratório, descrever e analisar, e a partir daí começar a discutir à luz de algumas teorias, né, ou à luz de alguns pontos de vista mesmo, né, sobre as questões positivas e negativas que são apresentadas. Né. Então, sempre que a gente brinca, né, o legado dos mega eventos, né, então aquela história, né, qual é o tamanho desse legado? Que legado, né? Que tipo de legado é esse? O que a gente pode debater? Que noção de legado é essa, né, que existe hoje no contexto da sociedade brasileira relacionado aos mega eventos esportivos, né? Até numa contextualização para o desenvolvimento do trabalho do Lucas, né? No sentido de como é que isso se pauta em aspectos positivos e negativos, né? Como as instituições, o Estado brasileiro institucionalizado, representa isso de diferentes formas. O Estado também se propagandeia, o Estado também se mediatiza, né? Quando eu falo Estado, é a federação, né? Como é que ele se propagandeia? Como é que ele coloca essas questões a seu favor junto à opinião pública brasileira, né? E como é que essas questões que são colocadas a seu favor são vistas ou redimensionadas no aspecto positivo e no aspecto mais negativo, se considerando as críticas. As críticas, elas são muito importantes porque elas tendem a trazer para a discussão a análise um pouco mais aguçada, um pouco mais abrangente daquela situação, daquilo que acontece. Então, essa é uma questão assim que eu vejo também como fundamental, e o Gabriel chamou a atenção muito bem. Por exemplo, o contexto próprio da mediatização. A mediatização, ela é o espaço, ela é aquilo que tomou conta do espaço público, ali que vem a conversação pública de todas as questões. Ou via notícias, né, sejam elas rádio, televisão, jornais, internet, ou blogs especializados, né, colunas, colunistas, articulistas, todos eles trazem de uma maneira ou de outra, né, aquilo que é pungente dentro da questão da discussão social sobre determinado assunto. O fenômeno esportivo não foge disso, e nós não podemos perder essa oportunidade, senão nós vamos, de fato, perder a oportunidade de discutir o legado, né, o tal do legado, esse que
que é tão proclamado e propalado aí e divulgado aos 4 cantos aí na nossa situação. Tem uma outra questão muito interessante que eu mostrava para o César aqui, ó. Eu acho interessante até de colocar para os colegas para a gente discutir. Eu busquei aqui artigos críticos, né, sobre a Olimpíada, né, de 2016, né? Então aqui a chamada é: para críticos da Olimpíada, o Rio deveria ter outras prioridades, né? E o mais interessante no ponto de vista da pessoa que escreve o artigo, ele é um advogado, pelo que eu vi aqui, né? Ó, nós temos Murray, deve ser o nome dele, né? Ó, ele coloca aqui na apreciação, né, que a grande questão da BBC Brasil em São Paulo, por Alessandra Correia, ela entrevistou esse advogado, e ele coloca que uma das questões muito interessantes aqui relacionada é que nós temos uma tremenda concentração de atletas que são preparados normalmente por organizações privadas, concentradas na região sudeste, mas falta uma política pública para preparar atletas das outras unidades da federação, diz Zimmermann. Aqui já é um outro. Falou um aqui, depois já apareceu o outro. Então é o Zimmermann aqui que coloca essa questão. Então existe também nessa organização, né, e a gente fala muito do eixo Rio-São Paulo, Minas, né? Então a questão própria da circulação financeira, né, que se concentra ali, e isso também é limitante no desenvolvimento esportivo, na discussão do desenvolvimento esportivo. Então eu coloco essa como uma possibilidade da gente ampliar um pouco mais a rodada de discussão aqui na mesa. Acho que diante disso, né, até para a gente abrangendo essa discussão e avançando, um questionamento que eu sempre coloco assim, e até para o meu desenvolvimento do meu trabalho, partindo, né, desse legado, né, para quem, né, e para quê, né, o que ele, e acho que o professor já colocou também que o legado dele é uma forma também de se propagar, até mesmo de justificar essa presença dos mega eventos, e essa regionalização, né, do desenvolvimento esportivo, ele se dá muito, né, na região sudeste do país, né, enquanto não se consegue atingir uma parte maior do país e se limita, né, a estar sempre nesse eixo, principalmente dos estados economicamente mais desenvolvidos do país, né. Então, como a gente vai criar uma cultura, né, a partir de que se limita a regionalização, como é que a gente vai avançar nesse sentido? E para poder, de fato, né, esse legado vai servir a quem e para que ele vai prestar, né, o seu serviço, diríamos assim, né? Foi bem interessante esse artigo que o professor nos apresentou, né, anteriormente. Eu acredito, até então eu pelo menos não tinha parado para pensar, né, se tu for, né, parar um pouco, refletir, realmente é só o eixo Rio-São Paulo, essa questão da questão do esporte, né, é uma faixa territorial que tem grandes empresas, questão financeira, né, questão socioeconômica muito além dos outros estados, né, mas eu acredito que essa questão da cultura esportiva, né, deveria abranger os outros estados da mesma forma, né, porque se tu for ver grandes clubes, não digo só de futebol, mas em questão de outros esportes, né, muitas vezes atletas do Nordeste largam a sua vida lá e vêm para São Paulo, enquanto que se tivesse uma política, né, nesses quesitos esportivos que a gente está debatendo aqui, se tivesse uma política que abrangesse, né, todo o território, muitas vezes o atleta não precisa sair do seu estado, poderia ficar no seu estado, mas aí já entra outra questão, aí entra a questão de ter um número maior de pessoas capacitadas, aí já entra naquela questão dos outros programas que a gente teve, né, a questão do mercado, enfim. É bem complicado a gente ter não digo difícil, né, complicado ter uma posição, mas a gente fica com muitos questionamentos a partir de uma
uma discussão que a gente teve aqui, que a gente está tendo muito pertinente, começa, né, a gente começa a linkar com certas coisas, começa a abrir outros questionamentos, né, sobre esses assuntos que estão sendo tratados. Com certeza, é uma discussão muito interessante, muito válida. Se quisesse ampliar, a gente podia entrar no mérito mais voltado às políticas públicas, relação dos mega eventos com as políticas públicas para o esporte, para o desenvolvimento esportivo, que é o que eu coloquei anteriormente, que essa relação não se dá contextualizada, não se dá de forma, como eu vou dizer, mais global. Se pensou um programa para uma intervenção num mega evento específico, não se pensou uma reestruturação de políticas públicas para pensar uma construção esportiva de uma maneira mais adequada. Então, a partir disso, se a base não foi consolidada, não foi feita de uma maneira meritocrática, eu acredito que não tem como uma repercussão, como os legados, de uma maneira geral, virem a serem tão positivos, né? O quanto poderiam ser. Não só em questão de estruturas que ficam, não só em questão de resultados, mas em questão no geral, em questão de desenvolvimento do esporte no Brasil, né? Isso que eu penso que talvez seria uma das maiores importâncias de nós nos aproximarmos, de nós sediarmos alguns mega eventos desse porte. Vamos pensar assim, na questão, vamos voltar à questão da regionalização ali, o próprio sentido, né? A gente fica debatendo e debate uma coisa que parece que não nos pertence e pertence a outro lugar, né? A gente prepara, inclusive vocês que já trabalharam com jovens atletas, a gente prepara atletas para um outro lugar que não é o nosso, né? Então, isso não é uma... Os caras, o cara está querendo deixar tudo em Santa Maria. Não é isso. Mas é uma questão de se pensar muito bem, em velocidades diferentes isso, né? Hoje o futebol nos traz sempre exemplos pitorescos e muito interessantes de se discutir, né? Como eu digo, tem categoria chupeta, mamadeira, fraldinho, vai ter categoria útero também, né? Então essa questão é a questão de desacelerar esse processo e aí, de fato, começar a pensar a formação do desenvolvimento esportivo e de uma cultura esportiva a partir de instituições que têm o peso do ensino, né? As escolas, as universidades, né? As instituições que se voltam para trabalhar com a questão do ensino. Então, é uma outra discussão muito interessante que talvez nós possamos pautar num outro programa, que é a diferenciação que o pessoal apregou aí de diferenciar treino de aula, né? Mas isso é um absurdo, mas é óbvio que existem coisas e questões semelhantes e muito próximas para a gente discutir, porque afinal de contas, como eu sempre coloco, num treinamento, tu estás ensinando de uma maneira ou de outra. Tu planeja, tu trabalha, né? Então, talvez por aí nós estaríamos articulando epistemologicamente uma proposta de inclusão verdadeira do esporte dentro das escolas brasileiras. Estou falando do nosso contexto brasileiro. Os outros eu desconheço um pouco. E uma outra pitada que eu colocaria, principalmente os norte-americanos, que, se eu não me engano, foi a cidade de Los Angeles, que sediou mais de uma Olimpíada, né? E, de fato, eles, hoje em dia, eles revogam, né, por movimentação da comunidade e por coisas que aconteceram, né, a utilização de verbas públicas, de espaços. Não é só a utilização, são espaços públicos, espaços de todos, né, que são atirados a uma escolha que não é uma escolha popular. Bom, o senhor falou em regionalização. Claro que dá para pensar aqui em Santa Maria, porque, claro, nós vamos pensar, sei lá, só em Porto Alegre por ser capital, mas Santa Maria tem universidade, tem recursos para estar trazendo, para estar desenvolvendo aqui. Então, por que nós estávamos discutindo também semanas passadas e tal, a questão por que a mídia municipal não dá mais atenção para eventos esportivos que ocorrem na cidade, sendo que a Santa Maria tem esse potencial, né? Então, realmente dá para pensar em dar mais importância para o que acontece aqui, porque Santa Maria tem como fazer isso. Se ainda fosse uma cidade que não tem tantos recursos, que não teria como ter essa capacidade de gerenciar
esses eventos, aí tudo bem, aí tu podia falar, não, mas não podemos trazer para cá porque a cidade em si não tem condições, não comporta, não tem como buscar recursos, mas Santa Maria é diferente, tem o que nós precisamos, mas não ocupa. Então eu creio que essa é uma boa reflexão aí para se fazer. Muito legal, muito interessante o que o Gabriel coloca, e eu aí como santamariense, assim, né, a gente convive e lida até com a juventude, né, da cidade, vê os espaços hoje que infelizmente estão precarizados e não se consegue, né, não existe projetos, não existe algumas ações assim via município, a iniciativa municipal mesmo de propagar um pouco, disseminar mais o esporte, né. Aí a gente vai até voltar e lembrar, assim, eu sempre dou um exemplo da pista de atletismo, por exemplo, né? Uma pista de atletismo hoje na cidade é muito difícil você encontrar. Ou a mais acessível, que diríamos assim, é o da universidade, né? As outras estão dentro dos quartéis, então não existe, né, um desenvolvimento de outros esportes aqui na cidade, né? Então realmente, e isso com certeza vai interferir no cenário nacional, vai, né? Não é só aqui que acontece, né? Nessa questão da regionalização no desenvolvimento esportivo da nossa região, né? E essa escassez, né, dos espaços de esporte, de lazer para a população. E a gente olha lá para o Rio de Janeiro, por exemplo, ou para as capitais onde receberam a Copa do Mundo, receberam, né, onde recebem, se concentram os maiores eventos, né? E o que você fala é isso, que a população vai ganhar, né, um espaço para desenvolvimento esportivo, vai ganhar uma pista de ciclismo, vai ganhar uma pista de atletismo, vai ganhar um estádio novo, vai ganhar, né? Mas, de fato, vai servir para a população vai ter acesso a esse espaço, vai poder ir lá praticar, vai poder vivenciar aquele esporte, vai ter como ele, né, passar por um processo de aprendizagem, ter uma vivência, né? E essa é, acho que, o X assim, de toda a questão, se é que vai, né, se tornar público de fato esses espaços aonde, né, nas capitais onde a demanda da população é maior, vai poder usufruir, e isso reflete aqui diretamente mais regionalizado nas cidades do interiores, aonde de fato a escassez de tudo isso é muito grande, né, e só aumenta com o passar dos anos. Eu acho que legal, interessante esse debate também, e acho que vem de encontro a tudo isso também, né? É bem interessante esse ponto aí também. Será que ainda, por que as cidades não buscam então esses recursos das cidades maiores, né? Não tentam puxar para desenvolver, né, que eu já tinha falado antes, na cidade, digamos, por exemplo, Santa Maria. E como tu falou, Lucas, a questão de trazer para a população ocupar, né? Porque nós estamos pensando, sei lá, em nível acadêmico, em nível escolar em si, mas a questão do próprio lazer também, né? Por que não pode ser incluído? E por que não pode ser tratado também como uma prioridade, né? Porque a questão da saúde é importante. Então, se nós vemos o esporte já em nível de saúde para a população, por que não é uma das prioridades, né? Vendo aqui, até tinha comentado com o Lucas antes, acho que tem dois questionamentos, né? Duas indagações, eu acho que são muito pertinentes, né? Ele fez a anotaçãozinha dele aqui no bloquinho dele. Legado para quem e legado para quê? Eu acho que são dois questionamentos bem interessantes e vai de encontro a essa fala que o Gabriel teve agora, né? O colega Gabriel teve, né? O que vai adiantar ter um centro esportivo, né? Um centro olímpico com os mais diversos esportes, mas será que a sociedade, né, vai ter acesso a esse tipo de cultura esportiva? Vai servir para quem esse espaço? Vai ficar jogado lá ou vai ter que pagar? Ou a única forma do povo ter acesso vai ser pagar, né? Ou vai ser usufruto da comunidade? Enfim, são questionamentos que ficam. Tem toda essa questão também. A própria discussão em torno de a mobilização das cidades ou das forças vivas da cidade, né, isso diz respeito a um construto político também, né, uma representação política. Então a gente sabe que, por exemplo, na capital brasileira, as informações circulam num nível bastante alto. Quem recebe essas informações num primeiro plano,
Quem recebe essas informações, acaba recebendo essas informações no primeiro plano, arranca com vantagem, né? E com certeza utiliza, né, do seu staff, do seu status, né, para fazer uma chamada de atenção para aquilo que lhe interessa. Eu lembro muito quando aconteceu, quando começaram com a candidatura da Copa do Mundo no Brasil, os governos estaduais já começavam a brigar mesmo para ver aonde seriam feitos e quais as capitais receberiam, né, os jogos da Copa. Então isso por si só já parte de uma discussão, já parte de um ponto, não é nem de uma discussão, mas já parte de um ponto muito ruim em se pensando desenvolvimento esportivo, né? Então quem tem uma bancada maior, uma articulação, já sai na frente. Já leva. Então, esse ponto que eu digo que mexe lá, mexe naquilo que a gente faz, na nossa profissão, né? No contexto epistemológico da coisa, né? Então, e aí a gente, na maioria das vezes, vai ficar à margem desse processo, né? Porque o processo se centraliza em lugares onde o poder decisório é maior, e não é um poder decisório plural, né? Então, esse é um grande problema também na discussão do legado, né? Então, mas o legado, né? Que decisão houve, né? Então a gente coloca muitas coisas aí, o pessoal já colocou, né? Muitas coisas que bordaram a internet aí sobre aonde cada um dos centros, né, da Copa do Mundo foi, né, onde os estádios foram construídos e por que motivo foram construídos e o que foi investido em cima. Então um absurdo de dinheiro colocado em cima, né? Então uma coisa assim que obrigatoriamente a gente tem que parar para pensar sobre isso, né? E discutir sobre isso. E novamente o sentido daquilo que é feito fica distante de nós. Então como é que eu vou falar do fenômeno esportivo? Eu falo do fenômeno esportivo como se fosse, como eu digo assim, como se fosse uma apreciação de uma arquibancada, de uma sacada, de um ponto distante. Eu não falo de dentro do fenômeno, né? Mas eu consigo inferir porque eu sei que coisas ficam, lacunas, né? Se apresentam, me distanciam da tentativa de mexer com aquele fenômeno e discutir ele. Isso não me impede, obviamente não nos impede de falar, mas nos mantém de certa maneira muito distante. Isso me preocupa porque desenvolvimento esportivo vem à luz de uma questão mais ampla, mais abrangente. Isso. Então até a própria circulação de notícias, até o próprio fomento de talentos esportivos, né? Isso obviamente que as pessoas baixam a guarda, né? Os investimentos recuam, né? E aí vamos de novo voltar ao monopólio do futebol, que ele tem mais força. Na maioria das vezes os investimentos em centros menores vão para as questões que envolvem o fenômeno esportivo relacionado com o futebol. Eu trabalho com isso, melhor, vamos pensar assim, mas seria muito egoísmo da minha parte dizer isso, né? A gente precisa pensar num desenvolvimento esportivo que dê oportunidade a todas as outras manifestações esportivas e também garanta um desenvolvimento pleno e espaços de trabalho, de fato, para quem se forma na academia, né? Para trabalhar com a questão esportiva. São questões assim que eu acho que a gente pode pensar e pode discutir. Hoje o nosso programa é bastante longo, né? Mas é porque é uma discussão também interessante. Eu ia lançar até o desafio eu não sei se não vou pegar o Lucão de calça curta, mas que ele colocasse o enunciado do trabalho dele para a gente fazer um fechamento, uma discussão final em cima disso, né? Eu acho que é mega interessante, né? Já que nós estamos falando de mega eventos, é mega interessante que tu trouxesse para a discussão da mesa a questão do enunciado, porque ele também aponta ali questões que nós poderemos colaborar com algumas ideias dentro daquilo que ele está se propondo a fazer e que cada um de vocês, mais cedo ou mais tarde, vai fazer dentro do exercício da rádio experimental que a gente desenvolve aqui, né? Então, essas questões são questões que a gente não pode se furtar. Eu vou lançar o desafio, de repente eu pego o cara de calça curta, mas ele não foi pego de surpresa, ele está com o enunciado ali, ó. Vamos ver então, Lucão, o que tu nos diz aí? Beleza. E acho que de antemão já dizer também que essa discussão, né, e eu já digo discussão, debate, né, sabe que é um programa de maneira experimental assim, mas ele trouxe, né, enriqueceu
para mim, né, essa discussão sobre essa temática dos mega eventos, sobre os legados, sobre todas as questões que a gente coloca, e enriqueceu-me muito para minha discussão, para o meu trabalho final aí de conclusão de curso. Então, o enunciado que a gente construiu, né, somente o professor Antônio, né, na orientação do meu trabalho, ele se coloca assim: o Brasil vive uma década de envolvimento com a relação de grandes eventos esportivos, os mega eventos. Neste contexto, a discussão relacionada com os legados advindos do desenvolvimento e do envolvimento da sociedade brasileira é corrente. Muitos dos debates se polarizam entre os aspectos positivos e negativos decorrentes dos eventos, além dos posicionamentos e cenários oficiais e institucionalizados. A mídia assume importante papel na definição de protagonismo definidores de sentido para o esporte brasileiro. Para tanto, a investigação se propõe compreender como a centralidade assumida pela cidade do Rio de Janeiro traz elementos para uma análise relacionada à realização de um mega evento esportivo, a exemplo das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio 2016. Baseada, sobretudo, nas notícias produzidas em diferentes plataformas midiáticas, no que se refere à tensão estabelecida entre as posições favoráveis e contrárias à realização do evento no país. Neste sentido, estima-se problematizar em que medida a mediatização de grandes eventos esportivos, a exemplo das Olimpíadas em 2016, estabelecem possibilidades para o desenvolvimento de uma cultura esportiva abrangente. Né? Então vamos tentar abordar, né, todos esses tensionamentos que a mídia esportiva coloca acerca dessa temática e como ela vai conceituando, e aí já mexe, né, com, o professor sempre costuma falar, mexe com aquilo que diz respeito à nossa profissão, né, à nossa formação, do que ela define como legado, ou, né, no envolvimento da mídia nos grandes eventos. Há um interesse que serve a ela também, né, e aí difunde com aquilo que a gente tenta, né, dentro da nossa formação de educação física, ou como profissional de educação física, como professor de educação física dentro da escola, poder desenvolver, né, dentro da cultura esportiva. Lembrar de trazer em trabalhos mais longos, assim, um travesseirinho para o pessoal dar uma encostada, daí dar uma bodeadinha, que nem diz outro. Mas o importante mesmo, e aí o enunciado vem à baila, né, vem à tona, o importante mesmo é a gente tentar fechar um problema condizente, né, e um problema que tenha significado com os teus interesses, com aquilo que tu procura trabalhar. Então, existe dentro desse cenário pintado de mega evento esportivo, existe toda uma tematização colorida, pintada, né, e aí vem o cenário, que representa o grande evento, a espetacularização, né, a contextualização dessa espetacularização e os sentidos que advêm daí. Agora, o outro problema que vem por trás de tudo isso aí são as questões negativas e os debates que, né, a ocupação, né, a utilização de verbas públicas, né, o desajuste que existe na questão territorial, né, então a retirada de pessoas dos lugares onde elas, né, viviam e habitavam, às vezes por uma coisa muito, né, e muitas vezes sem conhecimento, a gente não sabe de que maneira isso acontece a revelia de um olhar público da coisa, né? Então, a própria destituição, né? Eu considero assim uma destituição de uma inserção dentro do ensino escolar nesse acontecimento de fato, né? Então, são coisas muito paupérrimas, se a gente vai pensar, por exemplo, no sentido de que não se percebe nada proeminente, nada que se pudesse dizer, não, olha, mas vocês estão criticando, mas não existe outro ponto que nos faça pensar coisas, né, mais interessantes. Obviamente que o entretenimento vai ganhar com isso, obviamente que aqueles centros que já têm um desenvolvimento esportivo vão avançar com certeza mais ainda, né? Mas e aqueles outros que nunca tiveram a oportunidade, nunca se aproximaram disso, talvez, como eu disse anteriormente, fiquem à margem desse processo. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, reforçando, né, grande valia essa discussão, grande
né, em riqueza aí de ideias, de concepções, né, nós trazendo a crítica como, né, acho que como piloto assim do nosso debate e realmente trazendo essa realidade que a gente está vivendo e que vamos viver e que já vivemos, enfim, os cenários ainda tendem a serem mais enérgicos nesse sentido das realizações desses mega eventos e de toda a discussão pautada no programa de hoje. Agradeço a presença de todos os participantes, aos nossos ouvintes aí que esperam ter gostado dessa rica discussão e feita com o maior carinho pra gente aqui do programa da Rádio LACEN. Então, uma boa tarde a todos, até a próxima.